Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like. E por favor deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Envolto em reflexões amargas, Sun Jin-woo se recordou as palavras de um antigo colega caçador que lhe explicara sobre a traição dentro das dungeons. Ele descreveu como alguns caçadores eram comparáveis a lagartos, prontos para sacrificar os membros de sua equipe para salvar a si mesmos. O antigo amigo enfatizou a ausência de vigilância nesses lugares profundos e traiçoeiros, onde a força e a astúcia prevaleciam sobre a honra. Salientou ainda o risco dos mais fracos serem descartados e como os fortes atrairiam tanto aliados quanto predadores. Naquela época, Sun Jin-woo era visto como o caçador mais fraco do mundo. A realidade dura daquele momento era evidente para Yoo-jin, que sentia sua impotência ao golpear as pedras na tentativa de encontrar uma saída. Ele praguejava contra aqueles que, por cobiça, os tinham aprisionado ali. Sun Jin-woo, em meio a essa tensão, conectou os pontos e entendeu as palavras anteriores do chefe, percebendo o jogo traiçoeiro em que estavam enredados. Subitamente, Sun Jin-woo soltou a pesada mochila que carregava, fazendo as ferramentas nela contidas chocarem-se contra o solo. Seus pensamentos correram para Gaiyuan, o mago de atributo Luiz, cujas habilidades poderiam ser cruciais para aquela armadilha. Ao avaliar a muralha rochosa à sua frente, Sun Jin-woo concluiu que, apesar de bem executada, não seria impossível ultrapassá-la. No entanto, o ruído gerado pelas ferramentas possivelmente havia despertado o boss daquela dungeon, tornando a situação ainda mais complicada. Enquanto Sun Jin-woo avaliava a besta colossal acima, os caçadores traidores já haviam escapado da dungeon, aliviados pela familiaridade com o terreno. Em meio a conversas, questionavam as escolhas do líder. O chefe, implacável em sua decisão, repreendeu seus subordinados, sublinhando a importância de garantir um ambiente seguro para a extração dos valiosos cristais de mana. Com um olhar feroz e intenso, rubro como sangue, o chefe expôs seu sorriso maquiavélico e zombeteiro, e em sua cruel análise, ele alegou que, estando na presença de Sun Jin-woo, o caçador de rank mais baixo do mundo, e de Yoo-jin, um novato em raids, a possibilidade de eles enfrentarem e vencerem o boss daquela dungeon era praticamente nula. No entanto, tal circunstância poderia funcionar a seu favor. Após o boss saciar sua fome com os dois, voltaria ao seu sono profundo, permitindo que o grupo extraísse os preciosos cristais de mana. Um dos membros do grupo, lembrando do notável equipamento que Yoo-jin possuía, especulou sobre o caçador, afirmando que mesmo que não conseguissem todos os cristais de mana, a fortuna em equipamentos compensa. Em meio a essa discussão, eles tentaram, por meio de um aparelho tecnológico, identificar a origem de Yoo-jin, pensando em como poderiam capitalizar ainda mais sobre sua morte iminente. Ji-yuan, com seu característico cabelo longo, ponderou sobre o estado agitado do boss, consequência do impacto da queda da parede. O chefe, imerso em suas pesquisas sobre Yoo-jin, questionou Gaiyuan sobre suas chances contra o boss. Sem hesitar, ele reconheceu a impossibilidade de vencer sozinho uma criatura tão poderosa. Enquanto esses cálculos e maquinações se desenrolavam, Yoo-jin e Sun Jin estavam diante do colossal aracnídeo, cuja presença dominante e ameaçadora lançava uma sombra sobre eles. A vastidão de seus múltiplos olhos, a boca descomunal e as longas e ágeis patas mostravam a disparidade de forças. Foi então que Sun Jin teve um vislumbre de um passado distante, em que uma estátua emitia um sorriso igualmente perturbador. Ele refletiu sobre o conceito de poder, lembrando-se da aura avassaladora daquela estátua gigantesca. Tudo aquilo que não alcançava aquele grau de poder para ele não passava de uma trivialidade. Em meio a essa reflexão, Sun Jin, com sua coragem e determinação inabaláveis, posicionou-se defensivamente, incitando Yoo-jin a se resguardar. Subitamente,
Faíscas elétricas começaram a brotar das mãos de Sandin, combinando na materialização de uma adaga iluminada por um raio pulsante. Com firmeza e determinação, ele proclamou que aquele boy seria sua conquista. No auge do temor, Yujin, com sua respiração ofegante, solicitou a Sandin que reconsiderasse seu ato ativo. Ele indagou com uma nota de incredulidade o que Sandin pretendia fazer diante de tal besta colossal. A resposta direta de Sandin, proclamando sua intenção de derrotar o monstro, fez o coração de Yujin disparar ainda mais. Yujin, em um ato desesperado, implorou que Sandin o repensasse sua abordagem, argumentando sobre a disparidade de forças e como seria quase impossível para Sandin o enfrentar um boss de ranking sozinho, a menos que ele estivesse a mar muito superior. Ele sugeriu que a prioridade deveria ser encontrar um meio de escapar daquela situação ameaçadora. Sandin, apesar de sua expressão determinada, pareceu ponderar as palavras de Yujin por um breve instante. Enquanto brandia sua adaga, Sandin refletia sobre sua recente evolução. Recordou-se do Hazaka da presa das venenosas azuis, um adversário anteriormente enfrentado, e ponderou sobre seu próprio poder em comparação ao monstro de frente. Embora tivesse ganho força significativa, não estava certo se seria o suficiente. No entanto, um detalhe intrigante era a falta da opressora pressão que um boss normalmente emitiria, algo que lhe dava esperança. Um súbito sorriso brotou nos lábios de Sandin, mas a gigantesca aranha não dava sinais de reconhecimento ou entendimento, e seus movimentos eram predatórios apenas por instinto. Quando rugiu, revelou uma fileira impressionante de dentes letalmente afiados, e logo após, lançou-se em velocidade surpreendente em direção aos dois. Com a agilidade impressionante, Sandin desferiu um salto audacioso, desviando do avanço mortal da criatura e atacando-a por cima. Enquanto flutuava no ar, ele se questionava sobre a eficácia do seu movimento. Ao olhar para a lâmina da adaga, percebeu um líquido viscoso aderido, um indício de que havia conseguido ferir o monstro. Com um lampejo de entendimento, Sandin reconheceu o potencial da presa de Hazaka, que ele utilizava como arma. E em meio a esse caos, uma epifania o atingiu. Ser um caçador não significava apenas enfrentar adversidades, mas sim perseguir, agarrar e superar. Ele aterrissou completamente, reposicionando sua arma e se preparando para o próximo embate, certo de que a verdadeira caçada estava apenas começando. Com determinação e audácia, Sandin se posicionou encarando o boss aracnídeo colossal, e seus olhos estavam cravados na aranha, um duelo mudo, carregado de tensão e expectativa. Por um instante, parecia que o tempo havia parado, e o único som audível era a pesada respiração de Yujin, que contemplava a cena com grande assombro e incredulidade. Sandin, cujo nome até então associava-se ao humilde Henki, movia-se com uma habilidade inimaginável para tal patamar. Parecia mais um bailarino, se esquivando dos letais ataques do boss com uma graça e precisão quase sobrenaturais. A cada movimento da aranha, Sandin já antecipava seu próximo passo, desviando e contra-atacando com sua tentilante a presa de Hazaka. O boss, furioso com essa audácia, lançava ataques sucessivos. A cada investida, suas patas afiadas buscavam Sandin, mas apenas acertavam o chão, levantando nuvens de poeira e criando marcas profundas no solo da caverna. Mas Sandin, mesmo diante dessa fúria, não se abalava. Num movimento diferente, ele cravou sua adaga na robusta perna da criatura. As faíscas amarelas que emanaram do impacto revelavam a imensa resistência da carapaça do boss. Realizando um corte preciso e rápido, Sandin logrou causar um ferimento superficial na aranha. Rapidamente ele percebeu que para infligir dano significativo, teria que atingir pontos mais vulneráveis e penetrar mais profundamente naquela resistente pele. No entanto, não havia tempo para tais reflexões. Os ataques incessantes da aranha não davam trégua. Sandin, mesmo ciente da vantagem numérica de patas do boss e de sua capacidade de se movimentar velozmente, não se deixava intimidar. Seus movimentos ágeis e precisos eram um espetáculo à parte.
A cada esquiva, a cada corte, ele reafirmava sua habilidade inesperada para um caçador de rank. Enquanto Yudin observava de longe segurando seu escudo, questionava-se internamente. Aquela batalha desafiava a lógica. Como era possível que Sandin, apresentado como um humilde caçador de rank I, estivesse lutando de igual para igual contra um boss do rank C? Era como se estivesse assistindo a uma lenda se desenrolar diante de seus olhos. E naquele momento, todos os conceitos estabelecidos sobre ranks e habilidades estavam sendo questionados. Enquanto assistia à épica batalha, Yudin foi tomado por uma reflexão sobre as habilidades destreza e poder de Sandin, pois eram muito além do que um caçador de rank deveria possuir. Então ele se perguntou se Sandin era na verdade um ranker falso. Ranker falso eram caçadores que deliberadamente ocultavam a extensão de suas habilidades para receber um ranking mais baixo. Muitos faziam isso por razões diversas, mas a lenda dizia que alguns eram verdadeiros psicopatas, que usavam a sua superioridade para causar estragos e matar por prazer. O pensamento fez um arrepio percorrer a espinha de Yudin, e seu rosto empalideceu. Enquanto os olhos de Yudin eram tomados pelo terror, ele não podia deixar de notar a forma espetacular como Sandin o combatia. Em um momento, Sandin o estava no ar, desferindo golpes velozes nas patas do monstro. Em um piscar de olhos ele estava no solo, evitando com agilidade os ataques furiosos da aranha gigante. Cada movimento de Sandin o parecia uma dança calculada, mas também revelava a tensão da batalha. Suas faíscas voavam, sua respiração era pesada, e suor escorria por sua testa. Yudin, tomado pelo medo e admiração, caiu de joelhos, lembrando-se das palavras de seu pai sobre as perigosas raids. As lágrimas começaram a formar-se em seus olhos ao pensar no quão imprudente havia sido ao se juntar a esta missão. Enquanto isso, Sandin avaliava a situação. Mesmo com toda a sua habilidade, ele percebeu que estava começando a se cansar. A fadiga estava se acumulando e ele sabia que, se a luta continuasse nesse ritmo, eventualmente seria superado pelo boss. Seu olhar então desviou-se para a adaga em sua mão, lembrando-se do efeito especial que possuía, a capacidade de paralisar o inimigo e causar sangramento contínuo. E então, uma epifania veio à mente de Sandin. O objetivo principal de uma caçada em grupo era explorar os pontos fracos do adversário. A cabeça, sendo uma vulnerabilidade natural na maioria das criaturas vivas, seria o alvo perfeito. Sandin sabia que seu próximo movimento seria arriscado, mas também poderia ser a chave para vencer aquele colossal adversário. Determinado, ele preparou-se para o ataque final, mirando a região mais vital daquele boss. Com uma avaliação rápida e estratégica, Sandin focou nos pontos vulneráveis do colossal inimigo, a cabeça e os olhos. Porém, a aranha mostrava ter ainda um último trunfo. Começou a expelir um líquido viscoso e esverdeado de sua boca. Sandin reagiu de imediato, esquivando-se por um triz do projétil, que ao tocar o solo, gerou fumaça ao corroer o chão, revelando sua natureza ácida. De pé novamente, Sandin observou a monstruosa criatura que, ainda babando líquido ácido, parecia confiante com sua nova estratégia. Sandin sabia que não podia hesitar. O tempo estava contra ele, e cada segundo contava naquela intensa batalha. Sentindo a necessidade de acelerar ainda mais seus movimentos, Sandin liberou uma aura pulsante ao redor de si. Era como se ventos turbulentos estivessem sendo canalizados em seus pés, potencializando sua agilidade. Então ele ativou sua habilidade arrancada, que estava no nível 1, e sua velocidade aumentou exponencialmente, fazendo-o parecer um borrão em movimento. Yudin, de onde estava, apenas conseguia captar flashes do que acontecia, impressionado com a rapidez sobrenatural de Sandin, o que se movia em direção ao boss, desferindo múltiplos golpes na cabeça da aranha. Em meio à luta frenética, uma notificação mental soou para Sandin, o efeito de paralisia ativada. Porém, resistência do inimigo alta. Efeito cancelado. A frustração foi momentânea. Sandin sabia que precisava acabar com aquele combate o quanto antes. Mas um ataque verdadeiramente efetivo ainda lhe escapava.
Seus olhos emanavam uma determinação feroz, enquanto seu corpo mostrava sinais de exaustão. O suor escorria por seu rosto, seus cabelos voavam ao sabor dos movimentos e um fino escapava de seus lábios, indicando o nível de seu esforço. Sandin-Woo, no auge de sua velocidade, mal era visível aos olhos de Yoo-jin, que, inundado pela ansiedade, cerrava os dentes. Ele notou que Sandin-Woo estava gastando muita energia, e se continuar assim, vai esgotar completamente. A exaustão era evidente de Sandin-Woo, que mesmo assim, não dava sinais de desistência. Subitamente, a aranha lançou um poderoso ataque, cujo impacto foi tão intenso que ergueu destroços e poeira, obscurecendo temporariamente a visão do campo de batalha. No entanto, no meio dessa confusão, Sandin-Woo correndo em alta velocidade podia ser visto, acompanhado pelo som agudo de sua adaga rasgando o ar, enquanto ele, desesperadamente, buscava uma abertura para desferir um golpe fatal na terrível criatura que tinha diante de si. Os olhos de Sandin o observaram em plena batalha, surpreendidos por uma notificação que revelava o seu alarmante nível de cansaço, já marcando 70. No entanto, antes que pudesse reagir adequadamente, a imponente aranha desferiu um ataque brutal, lançando Sandin para longe com força avassaladora. O choque do impacto ergueu uma densa nuvem de poeira e destroços, e sob ela, Sandin rangia os dentes, tentando suportar a dor aguda que o dominava. Mesmo debilitado e vulnerável no chão, a gigantesca aranha não lhe deu um momento de trégua. Com suas patas afiadas, avançou, tentando perfurar o peito de Sandin, o que, apesar da situação, manteve seus olhos fixos do monstro. Naquele instante de tensão extrema, uma lembrança passou pela mente de Sandin como um relâmpago. A sua quest diária, que exigia dele exercícios físicos intensos, seguidos da recompensa à sua escolha. Um dos prêmios era a capacidade de restaurar completamente seus status, eliminando a fadiga e reenergizando seu corpo. Naquele momento crucial, com uma decisão rápida, ele ativou a recompensa. Uma energia renovada o preencheu, dissipando toda a fadiga que ameaçava ele. E quando a aranha esperava perfurá-lo com suas patas mortais, Sandin se esquivou, para a surpresa da fera. Em um movimento tão rápido quanto o pensamento, Sandin apareceu diante do monstro, sua adaga cravada no olho da criatura. Enquanto a aranha orava em agonia, Sandin, com determinação inabalável, arrancou e recravou a adaga, ativando o efeito de paralisia no escapamento da arma. A aranha estava à mercê de Sandin, que continuou a desferir golpes impiedosos, iluminando o ambiente com os brilhos de seus ataques. Cada golpe infligido fazia a saúde da aranha diminuir 1% por segundo, devido ao efeito de sangramento. A intensidade da batalha parecia ter atingido seu ápice, mas, depois de um tempo, tudo cessou. O silêncio prevaleceu, interrompido pelo pesado respirar da criatura derrotada. Sandin se ergueu, com a imagem imponente da aranha tombada ao fundo, seu corpo marcado pelos ferimentos do confronto, e quase imediatamente, notificações surgiram, confirmando a vitória de Sandin e seu consequente aumento de nível. Ainda ofegante e banhado em suor, ele refletiu sobre sua sorte de não ter usado sua recompensa diária mais cedo. Sem essa carta na manga, ele não teria como imaginar o destino que o esperaria, nessa masmorra mortal. Atônito e incrédulo, Yoo-jin permaneceu imóvel, seu olhar fixo na cena que se desenrolava à sua frente. Desde o início do embate, ele não havia se movido 1 milímetro. E agora, testemunhando Sandin vitorioso, uma tempestade de pensamentos o assolava. Seus olhos esquadrinhavam o vencedor, tentando compreender como aquele caçador, que ele mal queria, pudera bater sozinho o colossal boss. Questionava-se silenciosamente se Sandin seria de fato um ranqueiro falso, um caçador que ocultava sua verdadeira habilidade. Ao vê-lo recolher os valiosos núcleos mágicos do boss derrotado, Yoo-jin engoliu em seco. Havia um sorriso malévolo nos lábios de Sandin, alimentando ainda mais as suspeitas de Yoo-jin. Por um momento sua voz falhou, gaguejando.
Mas logo ele se dirigiu a Sandinho com um respeito reverencial, chamando-o de senhor. Suando frio e com um sorriso amargo, Eugene ofereceu a mochila que anteriormente Sandinho carregava, sugerindo que ele guardasse os núcleos mágicos ali, para que Eugene carregasse. Havia uma evidente submissão em seus gestos, como se estivesse tentando agradar a quem reconhecia seu poder superior. Sem esperar resposta, ofereceu ainda uma garrafa de água a Sandin. Com sua picareta em mãos, começou a minerar os cristais de mana, prometendo que os devidos pagamentos seriam feitos. Sandin, por sua vez, observava as ações de Eugene com um misto de surpresa e curiosidade. Ao bebericar a água, Sandin refletiu sobre a mudança bruta no comportamento de Eugene e concluiu que, aos olhos de seu colega caçador, ele havia se transformado em um salvador. Porém, essa breve pausa introspectiva foi interrompida por uma explosão súbita na entrada da caverna. Destroços voaram por todos os lados, e através da poeira densa e cinzenta, silhuetas começaram a emergir. Sandin, alerta, deu uma olhada rápida em seu sistema, notando que seu nível agora era muito alto, com seus pontos de vida e mana consideravelmente aumentados. À medida que a fumaça se dissipava, as silhuetas tornaram-se claras. Era o líder e sua equipe. O olhar do líder era de confusão e desconfiança. Ele escaneou a área, notando o corpo imponente do boss abatido e, em seguida, posou seu olhar sobre Sandin, e Eugene. Comentários e murmúrios surgiram. Passadores estavam tentando entender o que havia acontecido ali, e muitos concluíram que, apesar de sua envergadura, a aranha talvez não fosse tão forte quanto parecia. E nessa teia de suposições, todos se perguntavam como Sandin e Eugene, de ranks mais baixos, haviam conseguido tal feito. Assim, em meio a olhares perplexos e suspeitas, a narrativa continuava a se desenrolar. Mesmo em meio à tensão palpável do momento, o líder parecia analisar Eugene com um novo respeito. Em sua mente, avaliava o jovem caçador, cujo rank, até então considerado inferior, agora parecia esconder um potencial inesperado. Observou os equipamentos e armaduras de Eugene, contemplando silenciosamente as possíveis habilidades especiais que o jovem poderia ter adquirido. Ele ponderou sobre os perigos de ter Eugene como adversário, pensando que enfrentá-lo simplesmente talvez não fosse a melhor estratégia. Nesse momento, um dos caçadores do grupo falou sobre Eugene, mencionando que havia investigado sobre ele por conta de seu equipamento notável. Revelou que Eugene era descendente de uma família influente, sendo filho do presidente de uma grande construtora, o que despertou o interesse de todos, incluindo do líder. Para eles, aquela informação significava não apenas a possibilidade de um resgate lucrativo, mas também a chance de ganhar um poderoso aliado. O líder, com um olhar maquiavélico, propôs um ultimato, e Eugene deveria trair e eliminar Sandin, unindo-se ao grupo de caçadores, como garantia de sua própria sobrevivência. As palavras do líder eram uma faca de dois gumes, afiada e ameaçadora. Eugene, por sua vez, ficou visivelmente angustiado. A proposta não apenas testava sua lealdade a Sandin, mas também colocava sua própria vida em risco. No entanto, quando Eugene se voltou para Sandin, havia uma mistura de respeito e desespero em sua voz. Sandin, mostrando uma compreensão surpreendente da situação, tentou confortar Eugene, reconhecendo que traições eram comuns em um mundo onde a força era muito forte. A decisão de Eugene foi rápida e resoluta. Ele pegou sua arma e escudo, colocando-se em posição de defesa na frente de Sandin, mostrando sua lealdade. Gaiwan, que estava ao lado do líder, questionou sobre o próximo passo, já que eliminar o herdeiro de uma família rica poderia ter consequências. O líder, em meio à sua hesitação, lançou uma pergunta perturbadora aos seus guerreiros, questionando a extensão de sua crueldade e sua experiência em combate mortal. A atmosfera estava saturada de tensão, com destinos sendo traçados e alianças sendo testadas, enquanto cada guerreiro ponderava sobre suas ações e as consequências que elas poderiam trazer. Com determinação incisiva, ele avançou,
com seu escudo em prontidão e sua espada cintilando à luz difusa do ambiente. O brilho vermelho de seus olhos contrastava fortemente com a sombra do cenário. Yu Jin, por sua vez, evidenciava tensão e ansiedade, com dentes cerrados e suor perolando sua testa. E San Jin-woo, a despeito da situação crítica, mantinha um semblante firme, uma quietude inabalável diante da tempestade iminente. A surpresa tomou conta de San Jin-woo quando uma missão de emergência irrompeu abruptamente em sua mente. O nome da quest era Mate os Inimigos, e alertava ele sobre a presença de indivíduos hostis nas proximidades. O caráter urgente da missão tornava claro que sua vida estava em jogo, e a não conclusão dela resultaria em punições severas. Evidenciando a gravidade da situação, a missão indicava que o total de inimigos era de 8, e nenhum havia sido eliminado ainda. A mente de San Jin-woo turbilhonou em um vórtice de sombras. Porém, seu estado introspectivo foi bruscamente interrompido pelo Kai Huan, que manipulava uma energia pulsante em sua mão, direcionando-a em San Jin-woo. Um clarão intenso avançou em direção ao jovem, e a preocupação era evidente em sua expressão, enquanto se preparava para o impacto. Yu Jin, observando de lado, foi tomado por uma onda de choque ao presenciar a explosão massiva que se seguiu, com San Jin-woo sendo arremessado violentamente contra uma parede. A poeira e os escombros obscureceram a visão de todos, mas entre a nuvem cinzenta estava San Jin-woo. Seu corpo, parcialmente soterrado, ainda respirava, e um sorriso ambíguo e meio distorcido delineava seus lábios. Seus pensamentos borbulhavam em confusão e angústia, ao se dar conta de sua ingenuidade. A crueldade do sistema e o princípio implacável de sobrevivência, e forte nesse ambiente, haviam sido subestimados por ele. Recordações de suas inúmeras incursões nas masmorras inundaram sua mente. Embora tivesse enfrentado inúmeros desafios e se recuperado de ferimentos graves, ele comete o erro de considerar aqueles domínios como refúgios relativamente seguros. Contudo, a realidade agora o golpeava com a dura verdade. O sistema estava sem rodeios, ordenando-lhe a cometer um ato de assassinato. A vida de San Jin-woo pendia por um fio, e o relógio, impiedosamente, não parava. Envolto no silêncio quase palpável do lugar, San Jin-woo encarava seus adversários. As lâminas longas e sinistras de seus inimigos refletiam um brilho ameaçador sob a luz tênue do ambiente. A cada piscar, uma única certeza preenchia sua mente: matar ou ser morto. O peso da realidade caía sobre ele, esclarecendo que sua morte não seria um mero incidente. Era como se o próprio sistema conspirasse contra ele, desejando forjá-lo em um guerreiro mais formidável. A silhueta majestosa de San Jin-woo parecia quase surreal naquele cenário caótico. Seu porte erguido contrastava com o sangue que escorria lentamente de sua testa, conferindo-lhe uma aura ainda mais imponente e temível. Um dos caçadores, com um olhar de surpresa misturada com desprezo, observou que San Jin-woo ainda mostrava sinais de vida. Em meio ao turbilhão de emoções, San Jin-woo, com um sorriso irônico, respondeu que agora tudo fazia sentido para ele. Um brilho vívido e violeta irrompeu de seu ser, deixando evidente a resolução em seus olhos. E determinado, ele proclamou que, se o sistema estava disposto a usar sua vida como peão, ele usaria o próprio sistema em seu favor. Gai Wan foi alvo de críticas por parte do líder do grupo, que repreendeu-o como uma aparente incompetência. Com um meio sorriso, Gai Wan admitiu que talvez não tivesse dado seu melhor, mas em seu íntimo, ele estava confuso. Ele recordava a intensidade e precisão de seu ataque mágico, questionando o que poderia ter dado errado. Uma aura eletrizante envolvia San Jin-woo. Suas palavras carregadas de desafio ecoaram pelo espaço. Ele advertiu os caçadores, lembrando-os de que, ao brincarem com a vida de alguém, deveriam estar prontos para enfrentar suas consequências. Ele enfatizou, com um olhar penetrante, que se eles se autodenominavam caçadores, então deveriam estar preparados para se tornarem a caça. Diante da postura resoluta de San Jin-woo, o ambiente ficou tenso, com os rostos dos caçadores refletindo uma mistura de raiva e risos.
Em meio a essa atmosfera pesada, um dos caçadores, com uma postura mais audaciosa, deu um passo à frente. Ele se aproximou de Sun Jin-woo, posicionando-se de forma quase íntima ao colocar o braço ao redor do pescoço do jovem. Com um tom falso de camaradagem, tentou fazer Sun Jin-woo compreender sua desvantajosa posição, aludindo à gravidade de sua situação. De forma súbita e inesperada, a adaga de Sun Jin-woo encontrava-se posicionada perigosamente próxima à garganta do caçador audacioso. A expressão dele refletia uma mistura de confusão e surpresa. Em um átimo, Sun Jin-woo fez um gesto preciso com sua lâmina, e o inimaginável ocorreu. A cabeça do audaz caçador foi separada do resto de seu corpo. A cena, de uma simplicidade brutal, pareceu ocorrer em câmera lenta, acentuando a precisão do ato e a gravidade da situação. E o Jin, que observava tudo de camarote, tinha seus olhos esbugalhados, gotejando suor frio. A incredulidade dominava seu semblante, incapaz de processar a cena que acabara de presenciar. O líder dos caçadores, que até então exalava confiança e domínio, agora estava petrificado de terror, com os olhos fixos na decapitação que acontecerá diante dele. Enquanto isso, Sun Jin-woo, com um porte quase sereno, tinha sua face salpicada pelo sangue quente do inimigo. Seus olhos resplandeciam com determinação, e com voz firme, anunciou que um de seus oponentes havia sido eliminado, e o sistema rapidamente confirmou a baixa, indicando que restavam mais 7 adversários a serem enfrentados. Os demais caçadores, em pânico, gritavam o nome do caçador caído, buscando entender o que acabará de ocorrer. Com expressões mistas de revolta e medo, questionavam a origem daquela adaga letal que Sun Jin-woo empunhava. No entanto, o que realmente chamava a atenção era a aura elétrica de tom violeta que circundava o corpo de Sun Jin-woo, amplificando sua imponência e determinação. Conforme ele avançava com calma em direção aos caçadores restantes, o líder do grupo parecia estar repassando estratégias em sua mente. Mesmo com o surpreendente revés, ele tentava entender como alguém, aparentemente de um ranking inferior como Sun Jin-woo, havia derrotado um de seus homens mais capacitados e com tamanha facilidade. Então, nesse momento, em seus pensamentos, pressentia uma real ameaça. Sun Jin-woo, com sua postura sombria e o peso do sangue manchando seu corpo, enfrentava um turbilhão de emoções. A realidade nua e crua de que ele havia tirado uma vida humana reverberava em sua mente. Mesmo que sua mão tivesse sido guiada pelo sistema, ele carregava a verdade irrefutável de que a decisão final foi dele. Embora a sobrevivência fosse uma justificativa, a consciência pesava em sua alma. Ele sentiu a rigidez de seus dedos ao redor da adaga, símbolo da vida que ele acabará de tirar. Perdido em suas reflexões, memórias sombrias do passado inundaram sua mente. Ele recordou os rostos de pessoas que o olharam com um sorriso aparentemente genuíno, mas escondendo a verdadeira natureza hipócrita. Reviveu traições, abandonos e a solidão que o cercava em momentos de desespero. As memórias daqueles que foram brutalmente exterminados por forças superiores eram especialmente vívidas. A sombra de todos esses sentimentos tornou seus olhos ainda mais intimidadores. Uma aura poderosa, quase palpável, emanou de seu ser. Até mesmo que estava ao seu lado e os demais caçadores perceberam a mudança aterradora em sua postura. O líder, tentando manter algum controle da situação, ordenou que Gaiwan, seu mago de confiança, atacasse Sun Jin-woo mais uma vez. Com determinação e raiva, Gaiwan reuniu sua energia mágica e avançou. No entanto, Sun Jin-woo, como um vendaval, esquivou-se do ataque com uma agilidade impressionante. Sem dar para Gaiwan se recompor, Sun Jin-woo retalhou com um ataque preciso e fatal, fazendo vários cortes profundos no corpo do mago, que caiu em pedaços. O líder, com uma mistura de medo e admiração, mal teve tempo de processar a cena diante de si. Os caçadores, embora furiosos, hesitaram por um momento, temendo mesmo o destino de seus companheiros. Mas o orgulho falou mais alto, e avançaram com um rugido de raiva em direção a Sun Jin-woo. No entanto, antes mesmo que pudessem perceber,
Ele já estava atrás de um deles, desferindo um golpe que fez o caçador cuspir sangue. E assim, um após o outro, Sun Jin-woo enfrentava seus adversários, fatiando todos com sua adaga. Com o sangue tingindo o chão e os corpos de caçadores caídos aos seus pés, Sun Jin-woo permanecia imponente, firme em sua decisão e ação. Cada movimento, cada golpe era como um bailar calculado, a dança mortal de um predador em seu habitat natural. Sua adaga, que se tornara uma extensão de seu próprio ser, zumbia com uma aura elétrica, liberando efeitos paralisantes e sanguinários em todos aqueles que ousavam desafiá-lo. Para os que observavam, especialmente aqueles que ainda eram confiantes em sua habilidade, era uma visão aterradora. Sun Jin-woo se movia com uma graça letal, uma fluidez que desafiava a compreensão. A cada caçador que tombava, sua reputação crescia, alimentando o medo e o respeito no coração dos sobreviventes. O líder, o último homem de pé, lutava para processar a carnificina que se desenrolava diante de seus olhos. Enquanto sangue e habilidade pintavam um retrato de caos, uma voz interior queixava-se de suas escolhas e de seu julgamento. Mas a raiva, ardente e vermelha, logo tomou conta, transformando a dúvida em determinação. Embora ele tivesse testemunhado a queda de seus companheiros, o líder não estava pronto para admitir a derrota. Uma aura vermelha e furiosa irrompeu dele, uma manifestação palpável de sua raiva e poder. Ele gritou, prometendo mostrar a Sun Jin-woo que nem todos os caçadores eram iguais, e um brilho de determinação ardente cintilava em seus olhos. Sun Jin-woo, no entanto, permaneceu calmo, sua postura inabalável diante da tempestade iminente. Enquanto o sistema confirmava a contagem de inimigos abatidos, ele se preparava mentalmente para o confronto final. O campo de batalha estava muito frio para o clima que testa a dança mortal. O líder, Van Dong-suk, após ter subestimado Sun Jin-woo diversas vezes, encontrava-se numa situação extremamente vulnerável. Seus olhos se arregalaram quando Sun Jin-woo já estava com sua mão no rosto dele. Sun Jin-woo disse a ele que ele era forte, porém tinha muita coisa que ele não sabia. Ao ser lançado com força contra o chão rochoso da dungeon por Sun Jin-woo, uma poeira densa preencheu o ar, obscurecendo parcialmente o chão e criando um ambiente quase místico. Em meio àquela névoa, o líder, com a voz trêmula e o corpo machucado, tentava desesperadamente negociar sua vida. Sun Jin-woo, com sua postura inabalável, olhou friamente para Van Dong-suk, que em sua agonia tentava prometer riquezas, poder e tesouros. A promessa de entregar cristais mágicos e de mana soou como um último e esperado aceno de sobrevivência. No entanto, o olhar de Sun Jin-woo, repleto de determinação e um toque de malícia, deixava claro que promessas vazias não o afetariam. O líder, percebendo que as palavras não estavam surtindo o efeito desejado, sentiu o peso da sua própria arrogância e erros. Em meio ao seu desespero, suas palavras tornaram-se ameaças e afirmou que Sun Jin-woo não escaparia das consequências de suas ações. No entanto, Sun Jin-woo, com um olhar gélido, lembrou ao líder de suas próprias palavras, que ninguém jamais saberia o que acontecia nas profundezas daquelas dungeons. Os olhos do líder se encheram de terror e desespero ao perceber a ironia da situação. Ele, que outrora se considerava um caçador poderoso, agora estava prestes a se tornar a caça. A tensão no ambiente era visível. Em meio àquela poeira suspensa, o destino de Van Dong-suk estava nas mãos de Sun Jin-woo. Enquanto o líder lançava suas últimas palavras e ameaças, Sun Jin-woo agiu rapidamente. A adaga, com um brilho letal, deslizou pelo ar, e em um piscar de olhos a cabeça do líder se separou de seu corpo, caindo ao chão em uma poça de sangue. Sun Jin-woo, sem demonstrar emoção, permaneceu imóvel, observando a queda de seu oponente. No entanto, em meio ao desespero daquela cena chocante, ele observou que suas roupas já danificadas também estavam ficando pequenas para ele, e seria necessário adquirir vestimentas novas. Ao seu lado, Il-jin, que havia observado toda a carnificina, parecia um misto de horror e incredulidade.
Ele riu nervosamente, uma risada que mais parecia um suspiro de desespero, mas ao levantar os olhos, ele cruzou o olhar com Sun Jin-woo. O que viu naqueles olhos o fez estremecer, um olhar frio, calculista e extremamente perigoso. Sun Jin-woo, no entanto, rapidamente mudou sua postura, alertando que era hora de partir, já que a Dandy estava prestes a se fechar. Uma notificação do sistema se fez presente, apresentando as recompensas pela conclusão da missão. Sun Jin-woo foi rapidamente decidido e optou pela habilidade Sede de Sangue, uma habilidade que, quando ativada, lançaria seus adversários em um estado de terror profundo, diminuindo significativamente suas habilidades. Era uma habilidade poderosa, que certamente se mostraria útil em futuros desafios. Longe dali, em Washington, Estados Unidos, um homem robusto e poderoso acordava de um pesadelo, e seus olhos pareciam úmidos. Enquanto isso, na guilda dos caçadores, alguém procurava por Yu Jin-xiu, o diretor da guilda. Ele foi informado sobre um relatório recente. 8 caçadores haviam perecido em uma raid de ranking C, e somente 2 sobreviveram. Ao ouvir os detalhes, o diretor não ficou surpreso. Era comum caçadores de ranking tão baixos que possuem um destino terrível, e aos 2 sobreviventes, ele cogitou que eles apenas fugiram. O agente continuou, delineando as peculiaridades da situação. Ele destacou a boss daquela dungeon, Buriura, uma imponente aranha, afirmando que, com uma equipe bem organizada, a criatura não deveria ser um desafio. Então era desconcertante que 8 pessoas pudessem ter perecido diante dela. Com uma expressão impaciente, o diretor o incitou a ir direto ao ponto, argumentando que se tudo fosse rotineiro, ele nem sequer o chamaria para discutir o assunto. O agente então mencionou o envolvimento de Sun Jin-woo, o caçador do notório incidente anterior naquela dungeon. A menção desse nome levou o diretor a lembrar-se das especulações acerca de Sun Jin-woo ter um possível despertar duplo, uma capacidade rara e valiosa. O agente prosseguiu, explicando que os dispositivos de medição mágica que eles utilizaram eram de alta qualidade. Adquiridos de rank A, ele tentou minimizar as suspeitas sobre Sun Jin-woo, mas algo em sua voz denunciava uma excitação. Quando o nome Hwang Dong-suk foi mencionado, o diretor levantou uma sobrancelha. Ele imediatamente fez a conexão com o irmão mais novo de Hwang, que estava nos Estados Unidos, tornando a situação mais complicada e delicada, que ele não poderia ignorar esse acontecimento. O cenário mudou, e o brilho suave do sol da manhã iluminou os prédios da cidade. Em um ambiente mais descontraído, a irmã de Sun Jin-woo, Dina, fazia perguntas sobre asinhas de frango. Sun Jin-woo, refletindo sobre os recentes eventos traumáticos e as capacidades que o sistema lhe concedeu, lamentou internamente que, devido a um de seus novos banfes, nem mesmo poderia se embriagar para esquecer por um momento suas preocupações. Enquanto bebia, a habilidade de o envenenamento do sistema continuamente purificava o álcool em seu sistema, deixando-o em um estado perpétuo de sobriedade. Tina, alheia às profundas reflexões de seu irmão, saboreava asinhas de frango, enquanto o sistema continuamente notificava Sun Jin-woo sobre o efeito de cura de envenenamento cada vez que ele tomava um gole da bebida. As recordações de Sun Jin-woo se entrelaçaram em sua mente, enquanto se lembrava da recompensa do sistema que havia recebido após a ocultar daquela missão tumultuada. Ele ainda não havia digerido completamente todas as mudanças, e a recompensa por conseguir completar a quest secreta, a coragem do fraco, havia-lhe concedido a bênção do grande conjurador Candiaro, que o manteria sempre forte e saudável durante seu tempo de vida. Graças a essa habilidade, não só restaurou a perna que Sun Jin-woo perderá, como também lhe concedeu habilidades de regeneração e cura fora do comum. E todos os negativos, como doenças, venenos e efeitos de status, eram curados exponencialmente, sem ele precisar fazer nada demais. Enquanto refletia sobre tudo isso, sua irmã desfrutava das asinhas de frango, fazendo questão de realçar o quanto ele havia mudado
A preocupação dela não era apenas com a personalidade do irmão, que estava diferente, mas também com os eventos traumáticos que ele poderia ter enfrentado e que explicariam essa mudança. Enquanto lambia os dedos, ela pensou que estava difícil lidar com seu irmão depois que ele começou a treinar. Intrigado pela possibilidade de sua resistência a venenos, Sun Jin-Yu foi até seu quarto e retirou um item raro, o veneno de Hazaka, de classe A. A dúvida era se, com todas as suas habilidades curativas recém-adquiridas, ele seria capaz de resistir aos efeitos nocivos do veneno. Sem muito pensar, ele consumiu o líquido. Imediatamente, alertas do sistema surgiram, notificando sobre a detecção de substância nociva e a consequente cura do envenenamento, e em seguida, a notificação de que o efeito debilitante do veneno de Hazaka estava se dissipando. Sentindo-se revigorado, Sun Jin-Yu flexionou seu braço, percebendo que suas habilidades eram ainda mais extraordinárias do que imaginava. A penalidade imposta pelo veneno que deveria enfraquecê-lo foi revertida, e no lugar, ele experimentou uma redução no dano físico que sofria. De repente, sua irmã abriu a porta do quarto de Sun Jin-Yu, revelando apenas metade do rosto. E com um tom hesitante, ela perguntou se ele conhecia alguém chamado Yu-Jin. Sun Jin-Yu franziu o senho, claramente intrigado. Dina rapidamente explicou que Yu-Jin estava ao telefone, procurando por ele. Algum tempo depois, em um ambiente aconchegante de um café, Yu-Jin aguardava pacientemente, e ao ver Sun Jin-Yu, fez um gesto discreto com a mão, convidando-o a se juntar a ele. Sun Jin-Yu, com uma expressão pensativa, aproximou-se e, enquanto se acomodava, questionou como Yu-Jin havia conseguido seu número. Yu-Jin, com um sorriso de lado, insinuou que tinha seus métodos e contatos. Enquanto o aroma do café invadiu o ambiente, Yu-Jin ofereceu uma bebida a Sun Jin-Yu, que recusou polidamente. A conversa entre eles desenrolou-se rapidamente, com Sun Jin-Yu relembrando a divisão dos cristais mágicos e o dinheiro que conseguiu. Sun Jin-Yu, com uma expressão um tanto afiada, mencionou o confronto que tiveram com os outros caçadores. Ele parecia satisfeito que Yu-Jin não mencionou o ocorrido com ninguém. Os dois trocaram olhares tensos, e em meio ao silêncio que se estabeleceu, Sun Jin-Yu questionou as verdadeiras intenções de Yu-Jin ao procurá-lo. Yu-Jin, tentando manter a compostura, revelou que estava formando sua própria equipe, uma equipe especial, e queria que Sun Jin-Yu fosse parte dela. Mas Sun Jin-Yu, no entanto, rapidamente recusou, interrompendo Yu-Jin antes mesmo que ele terminasse a proposta. Yu-Jin, visivelmente frustrado com a resposta abrupta, tentou persuadir Sun Jin-Yu, reduzindo suas demandas. Ele precisaria da presença de Sun Jin-Yu apenas por 19 incursões em dungeons, e prometeu dar-lhe uma generosa compensação. Sun Jin-Yu, por sua vez, inclinou a cabeça ponderando a oferta, e o clima entre eles tornou-se amistoso, com o desenrolar da história ainda incerto. Sun Jin-Yu, com um ar pensativo, afundou as mãos nos bolsos, seus olhos demonstrando uma mistura de preocupação e descrença. Ele relembrou a Yu-Jin que, com base em incidentes anteriores, os caçadores não se limitavam a eliminar apenas monstros. Humanos também estavam em seu radar, e com surpreendente facilidade. Raids não eram meros passatempos, não eram aventuras inofensivas. Era inacreditável para Sun Jin-Yu que, depois de tudo que haviam testemunhado, Yu-Jin ainda nutrisse o desejo de formar sua própria equipe. Uma súbita revelação atravessou a mente de Sun Jin-Yu, e observou Yu-Jin com olhos mais penetrantes e questionou se o verdadeiro objetivo do jovem não seria assumir o posto de mestre de guilda. Yu-Jin, com uma expressão resoluta, confirmou essa suposição, mas ao perceber o semblante desaprovador de Sun Jin-Yu, tentou segurar o braço dele, implorando por uma chance de explicar seus motivos. Em meio à agitação do café, Yu-Jin descreveu o processo para se tornar um mestre de guilda. Ele mencionou a necessidade de participar de pelo menos 20 raids, e visto que a primeira já era completa, restavam apenas 19. Yu-Jin também mencionou o Izan, mas mostrou-se confiante
fazendo uma alusão à sua herança empresarial. Enquanto absorvia a explicação, Sun Jin-yu conectou os pontos. Yu-jin era herdeiro da renomada construtora Yu-jin, e o jovem confirmou essa relação e revelou que o plano de se tornar mestre de guilda estava intrinsecamente ligado aos interesses da empresa. Ele elucidou que seu pai tinha a intenção de criar uma guilda, vislumbrando as riquezas escondidas nas dungeons. Cristais de mana, núcleos mágicos e até mesmo os corpos dos monstros tinham valor inestimável. Assim, grandes corporações, incluindo a construtora Yu-jin, estavam ansiosas para explorar esses tesouros. Yu-jin prosseguiu, esclarecendo que a ideia era tornar a empresa autossuficiente, sem depender de outras riquezas. Revelou ainda os planos de seu pai de contratar um caçador de ranking S para liderar a guilda, enquanto seu irmão mais velho assumiria o papel de vice-líder, mantendo a imagem da empresa intacta e poderosa perante o mundo dos caçadores. Com um olhar ponderado, Sun Jin-yu refletiu sobre a estrutura dos rankings dos caçadores em todo o país. Se suas estimativas estavam corretas, havia um total de 9 caçadores de ranking S. Desses, se o plano era recrutar um caçador. Se a guilda não estivesse associado a nenhuma guilda, a escolha óbvia seria Beonju. No entanto, este caçador parecia estar aposentado, e ainda que o irmão de Yu-jin estivesse destinado a se tornar o vice-líder da guilda, a discrepância de poder e autoridade entre os dois postos seria inegável, e então orgulho e ambição poderiam gerar conflitos. Yu-jin, buscando dissipar as dúvidas de Sun Jin-yu, confirmou que, de fato, seu irmão era uma força a ser reconhecida. Sun Jin-yu continuava cético quanto à experiência e preparação do jovem. Sem uma experiência significativa, poderia ele realmente comandar uma guilda? O tom de Yu-jin era firme, e ele declarou que tinha pleno conhecimento das habilidades ocultas de Sun Jin-yu e prometeu manter esse segredo a salvo. Se Sun Jin-yu decidisse embarcar em raids e optasse por esconder suas verdadeiras capacidades, ele poderia contar com o suporte completo da equipe. Yu-jin, em sua análise curiosa, concluiu que Sun Jin-yu era no mínimo um caçador de rank B, possivelmente até mais elevado. Afinal, ele havia derrotado um caçador de rank C sem nem mesmo sofrer um arranhão. Além de eliminar o boss para Yu-jin, recrutar Sun Jin-yu era uma oportunidade de ouro. Mesmo que ele demonstrasse um lado mais cruel, não havia como negar que ele era um caçador extremamente competente e confiável. No meio daquela discussão, Sun Jin-yu, sempre direto, quis saber o que ele queria com o acordo. Em resposta, Yu-jin deslizou um documento em sua direção. Sun Jin-yu, inicialmente confuso, dedicou um momento para examinar o conteúdo e então, em questão de segundos, seus olhos se alargaram em completa surpresa. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.